Aqui para organizar essa nossa entrevista coletiva de hoje, que vai ser realizada aqui no DEIC em virtude da área e envolveu uma série de entidades públicas e privadas que serão detalhadas. Vai ser iniciada pelo nosso chefe de polícia, o delegado Ranolfo Vieira Júnior, né? E depois passaremos de imediato a palavra para os colegas, delegado Joébert Nune e Daniel, que fizeram a investigação, que foram os coordenadores propriamente dito. Então, passo a palavra ao seu chefe. Bom, primeiramente, então, bom dia a todos os senhores e senhoras. A equipe de policiais civis aí, lideradas pelos delegados Joébert e Daniel Mendelski, pelo excelente trabalho realizado, né? A Polícia Civil desse Estado tem agido aí em todas as áreas da criminalidade, seja do crime aquele comum aos crimes contra a administração pública, especialmente no combate à questão da corrupção também. Quero ainda referir, né, de imediato, que hoje nós temos aqui a presença do Dr. Jorge Branco, que é o diretor-presidente da Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos, a FDRH, e o que eu gostaria até de esclarecer já de pronto, nesse primeiro momento, e depois os delegados que presidem a investigação terão melhores condições de referendar o que eu vou dizer, é que a FDRH não está sendo investigada e em nenhum momento foi alvo da investigação. É uma outra fundação pública que os delegados vão dizer, né, daquilo que possa ser dito no tocante à investigação, que é alvo dessa investigação. Na realidade, a FDRH sempre colaborou e no dia de hoje está também colaborando com a investigação policial. Dito isso, então, de imediato eu passo a palavra a... Bom dia, queria agradecer aqui ao delegado Ranolfo, chefe da nossa polícia, ao delegado Joébert e também ao Daniel, que está aqui conosco, dizer da maior importância dessa ação, do profissionalismo, da extrema técnica com a qual a Polícia Civil conduziu, e para nós isso é de muita importância, porque nós consideramos, delegado, fraude ao concurso público um crime absurdo contra a sociedade. Nós estamos falando aqui de uma forma fundamental de ingresso no serviço público, tanto de qualidade de serviço público. No momento em que nós, e este governo, está além de comprometido com o combate ao desvio e à corrupção, também com a qualificação do serviço público. Então, esses fraudadores de qualquer concurso, eles estão cometendo um imenso prejuízo à sociedade gaúcha, porque isso repercute na diminuição da qualidade do serviço prestado. A Fundação, a partir de agora, e acompanhando dentro da lei e do possível, nós, inclusive, vamos, com isto, aprendendo, modificando as nossas técnicas, nossa condução, para que, efetivamente, cada vez mais haja espaço para uma operação como esta, feita por essa quadrilha de fora da lei. Muito obrigado por essa oportunidade. A palavra... O excelentíssimo senhor chefe de polícia do Estado do Rio Grande do Sul, delegado Ranolfo, bem como o nosso presidente da FDRH, Dr. Jorge, o diretor interino do DEIC, Dr. Daniel Mendelski, o delegado adjunto da Delegacia Fazendária, Daniel Arthur Schmidt, o delegado adjunto Daniel Mendelski, e bem como também o Dr. Rafael Pereira, delegado do Departamento de Polícia Metropolitana, de onde iniciou-se toda a nossa investigação. Isso aí, doutor Rafael, mais uma vez ressaltamos, chefe de polícia, a integração entre os vários órgãos da Polícia Civil no que tange ao nosso fito maior, ao nosso desiderato, ao nosso escopo, que é investigar não pessoas, presidente, mas sim fatos. E isso nós temos conduzido da forma mais técnica e profissional possível. Primeiramente, então, ratificando as palavras do excelentíssimo senhor chefe de polícia, a Fundação de Recursos Humanos, na pessoa do seu presidente, consta conosco aqui na mesa, só que não é alvo da investigação da operação Hora em Andamento. E a primeira pergunta
que de repente a imprensa e a sociedade em geral poderia nos fazer é: por que foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Fundação? Que a Fundação, ela fez a organização administrativa do certame. Então, existem lá documentos que interessam a investigação. A segundo questionamento: mas então por que eventualmente não foram requisitados? Porque a investigação policial, um dos seus princípios basilares é exatamente o sigilo. Pois vamos supor que vazasse eventual informação, aí iria poder macular a instituição. Então, a FDRH é uma instituição que nós respeitamos bastante e de todo o momento, desde o momento inicial, quando nós solicitamos a cooperação da pessoa do seu presidente, todos os documentos foram devidamente alcançados e, paralelamente a isso, o presidente da Fundação já está disposto a acompanhar no âmbito administrativo eventual envolvimento irregular, criminal ou administrativo por parte de algum servidor. Muito bem, então dito isso, vamos para a segunda parte. Do que trata a operação em andamento? Nós recebemos um expediente do Ministério Público no ano passado, onde era denunciado a fraude no concurso público para o cargo de agente educador na FPE, Fundação de Proteção Especial, que é um órgão que deriva da antiga FEBEM, a qual fora desativada e subdividida na FASE e na FPE. Esta instituição fez um concurso, é um órgão estadual, o qual foi simplesmente coordenado pela FDRH. O que ocorre? Ela constou para vários cargos, era um edital para vários cargos, dentre eles desse agente educador, e na fase da prova de títulos, este é o bojo de investigação, foram apresentados por alguns candidatos, ou melhor, por um grande número de candidatos, que nós não vamos dizer o número, até porque o inquérito sobre os seus dados está sob sigilo judicial, apresentado títulos fraudulentos, o que levaram esses candidatos a alcançarem colocações muito melhores em relação a outros candidatos. Inclusive, alguns já assumiram e estão trabalhando. Muitos deles eram servidores já da FPE, mas eram servidores temporários. Como que foi esse esquema? Esse esquema existe servidores públicos envolvidos, dos quais não declararemos o nome, por uma questão de respeito constitucional à imagem das pessoas, antes do termo da investigação e pelo sigilo judicial, e em contato com estabelecimentos particulares que ministram cursos, eles conseguiram esses certificados, sem a realização do curso, juntaram e a banca homologou tais certificados. Muito bem, no segundo ponto, nós temos a suspeita de um superfaturamento de pagamentos de hora extra a servidores, que, segundo estamos investigando, se nós contrastarmos, né, o número de hora extra realizado e a carga horária do servidor, seria impossível ele estar realizando cursos de aperfeiçoamento. Este é o nosso principal bojo, o cunho da nossa investigação. Nós estamos agora com 13 pessoas que foram conduzidas de modo coercitivo para fins de oitiva, mediante ordem judicial, e o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão. O presidente da FDRH, apesar de não possuir a sua instituição nem envolvimento, e até, presidente, nós temos que destacar, as instituições são compostas por pessoas. Então não podemos aqui macular de forma alguma, nem mesmo a FPE que está sendo investigada. Agora, a Polícia Civil, isso eu posso afirmar com veemência, não deixará de, no seu iniciamento, inculcar ou admitir a responsabilidade, inclusive dos servidores públicos envolvidos. Então, este que é o cunho da investigação. Nós temos agora um prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito. Não descartamos pedidos de prisões nos próximos dias, só que tudo isso será devidamente analisado pela equipe da Delegacia Fazendária. Agora passo a palavra ao Dr. Daniel,
o qual esclarecerá também sobre outros detalhes da investigação. Obrigado pela presença, que o acompanhamento da imprensa só dá lisura ao trabalho que a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul vem desenvolvendo, principalmente nessa área de combate a crimes que afetam o bem maior da administração pública do Estado do Rio Grande do Sul. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu saúdo o Dr. Ranolfo, nosso chefe de polícia, e na pessoa dele eu estendo a saudação a todos os presentes para evitar aí uma demanda de tempo. O que a gente teria para colocar para a imprensa nesse primeiro momento, que eu acredito talvez até tenha sido veiculado, é o nome da operação, que foi sugerido por um colega, que é concurado, que significa concurso na língua Esperanto, que é uma língua universal, foi criada no pós-guerra, usando fonemas de todas as principais línguas do mundo para facilitar a compreensão. Esse nome foi utilizado porque o primeiro nome que nós demos para a operação, ele tinha a ver com uma situação presente na investigação. Então, para evitar vazamento, se optou por afastar esse nome e colocar um nome bem desconhecido. A principal forma que a gente verificou de como era realizada a fraude nesse concurso foi que no concurso para agente educador, que seria uma espécie de monitor desses abrigos que a FPE administra, foi colocado no edital um determinado tipo de curso de qualificação que era o mais valorado, o que aquela pessoa que possuísse esse curso ia ter um grande upgrade na classificação dele no concurso. E essas pessoas, que são várias que estão sendo investigadas, elas obtiveram esses certificados, aparentemente sem jamais ter frequentado as aulas. Não somente por uma questão do próprio período, do próprio intervalo temporal em que foi solicitado esse certificado no correr do concurso, como também pelo volume de trabalho que as pessoas exerceriam. Seria humanamente possível a pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Além disso, várias outras denúncias deram detalhes de como era realizado essa situação de falsificação de cursos de qualificação para serem apresentados. Isso nos propiciou identificar vários alvos, vários locais, onde estariam essa documentação. Esses mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Em alguns locais, que inclusive eu pessoalmente acompanhei, já foram localizados esses certificados e a olho nu, a prova logicamente que ela pode vir a ser refutada, mas a olho nu a gente já verificou algumas impossibilidades físicas e temporais de haver esses certificados. Então, salvo prova em contrário, a nossa investigação está caminhando no rumo certo e, como disse o delegado Joebert, no prazo legal, a nossa ideia é informar o Poder Judiciário de todas as conclusões que houve na nossa investigação, que ainda está em andamento. Nós não temos pessoas indiciadas, vamos deixar bem claro isso aí. Não existe, nesse atual momento da investigação, indiciados. Os indiciados é somente no final da investigação. Uma ou outra pessoa será indiciada. Por enquanto, não existe indiciados. Certo? Servidor público, tinha um pagamento de propina, como é que funcionava? A Polícia Civil, no que tange ao esquema, realmente envolvia uns servidores públicos que faziam a intermediação com estabelecimentos particulares para a emissão de tais certificados. Segundo nós temos apurado até o momento, esses servidores públicos recebiam vantagens pessoais para a intermediação com estabelecimentos particulares ou públicos. Só que, a partir daqui, nós não podemos expor mais dados, até porque existem várias diligências que estão, nesse exato momento, em andamento, para não prejudicar o bojo das investigações. Quem foi chamado aqui para depor é só servidor ou tem os benefícios? Pessoas que estão conduzidas coercitivamente para fins de depoimento são pessoas, em tese, envolvidas, alguns não envolvidos de forma direta, mas todos eles, por enquanto, estão sendo ouvidos na qualidade suposta de investigados. Um que outro na qualidade de testemunha. Como nós falamos no início, nós não declararemos os nomes, até por uma questão de respeito à imagem dessas pessoas até o momento. A pergunta é se são só servidores ou tem os candidatos do concurso também? Temos servidores públicos, temos candidatos aprovados
E temos também pessoas de estabelecimentos particulares, os quais supostamente teriam participado do esquema. O certificado. Acho que contar a história, né? Pode contar então para nós. Desde o início? Mas como é que funcionava a fraude? Que eu acho que não ficou bem. A forma que ela funcionava era o seguinte: existia no edital de concurso uma solicitação, uma valoração para um determinado curso, de certa forma genérico, um curso de qualificação. Como é que funcionava o esquema, vamos dizer assim? As pessoas interessadas que queriam este curso, esse certificado do curso, para ter um diferencial quando fossem apresentar os cursos e assim pontuassem e ficassem numa colocação melhor no concurso, procuravam os estabelecimentos ou o estabelecimento e ali davam um jeito de conseguir esse certificado. Existia pagamento por parte dessas pessoas para esse curso, para essa iniciativa privada? Na verdade, nós estamos trabalhando com a hipótese de vantagens pessoais. Nós ainda não temos notícias de valores exatos. E quem é que fazia a intermediação? Os próprios interessados procuravam esse local, porque o local já estava, vamos dizer assim, ficando conhecido como fornecedor desse tipo de certificado. É um já local somente? Oi? Nós estamos trabalhando com a hipótese. Eu não gostaria de revelar o número de locais por enquanto, primeiro porque está com sigilo e depois para não prejudicar as investigações, porque elas ainda estão em andamento. Tá? Mas todos os candidatos, eles nunca, o senhor tinha dito, nunca realizaram esse concurso, Há fortes indícios de que não teriam realizado esses cursos, primeiro por um problema de lapso temporal, de quando foi solicitado no concurso, e depois pelo próprio sistema de trabalho que havia nos locais onde eles trabalhavam, que era impossível eles atenderem os cursos e nos horários que eram oferecidos esses cursos. E a fraude se deu só nessa do agente educador, não em outros cargos do concurso? Por enquanto, nós também estamos verificando apenas esta hipótese do cargo de agente educador. Outros cargos também estão sob análise e com o resultado das diligências que nós fizemos hoje, nós poderemos verificar se havia outros cargos de concurso ou se era apenas este. As pessoas que foram até essa empresa buscar esse certificado eram os servidores temporários que já sabiam que poderia haver o esquema ou pessoas de fora? Eu não posso entrar nesse detalhe por causa do sigilo de justiça. Nesse detalhe de quem eram, se eram servidores ou deixavam de ser. No momento seria prejudicial para as investigações. E sobre o pagamento irregular de horas extras, o que o senhor pode dizer? Nós vamos verificar essa situação de acordo com a documentação que nós aprendemos, porque nós aprendemos ali todos os demonstrativos de ponto, de frequência, de horas extras, e nós agora vamos cruzar os dados para ver se eles procedem ou não os informes de superfaturamento de horas extras. Isso na fundação? Sim. Mas com a quantidade de... Funcionava o esquema do superfaturamento de horas extras? Nós estamos investigando este órgão público, pois, segundo a investigação, o número de horas extras que eram pagos a alguns servidores era humanamente impossível cumpri-las, além da carga semanal legal do cumprimento de horário do servidor. Então, nós estamos agora vendo cada um desses servidores, o número de horas extras que eles recebiam, e nós queremos comprovar que isso era humanamente possível eles cumprirem as horas extras e, além disso, ainda fazerem cursos de aperfeiçoamento que valeram como pontuação para o cargo de agente educador. Nós vamos fazer o cruzamento desses dados e, assim comprovando, eles serão indiciados, além do crime de peculato, corrupção passiva, vão também por fraude de concurso público e falsificação de documentos. E essas vantagens pessoais, quais seriam elas? As vantagens pessoais são de natureza, vamos dizer, administrativa, e pode haver também o pagamento de propina, só que isso só vai ser verificado agora durante a investigação e com os depoimentos que estão em andamento nesse exato momento. A Polícia Civil tem